A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço diário do telejornalismo. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Amigos da TV Serra, minha saudação, olá, tudo bem? Hoje nós estamos fora dos estúdios da nossa TV Serra, estamos aqui na sala de reuniões do gabinete do prefeito municipal de Farroupilha, Jonas Tomazini. A nossa entrevista do dia hoje sai do estúdio, vem para cá também para podermos ter uma conversa mais direta, mais aprofundada com o nosso gestor público municipal sobre a questão que envolveu o tornado, o temporal que afetou a comunidade da Vila Rica, região do 3º distrito de Farroupilha, na antevéspera de Natal, no dia 23 de dezembro. A gente sabe e viu pelas imagens muita destruição. A escola municipal da localidade teve o telhado arrancado todo ele, muitas casas destelhadas, em torno de 2 dezenas de casas destelhadas. O município também já decretou situação de emergência. Mas, prefeito, obrigado por abrir o gabinete, por nos acolher no dia de hoje também, para podermos conversar com a comunidade sobre as ações que a municipalidade tem feito. Eu tenho dito, ainda na véspera do dia de Natal, lá na Rádio Miranda, que o prefeito amanheceu na véspera de Natal na comunidade da Vila Rica, dando todo o suporte com toda a equipe de governo. Prefeito, obrigado. Olá, tudo bem? Leandro, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao gabinete. É uma oportunidade que a gente possa conversar um pouquinho, atualizar as nossas informações para os nossos telespectadores, mas sejam também todos bem-vindos a quem está acompanhando e que não está conosco aqui nesse momento no gabinete, mas através das lentes da TV Serra também vai poder compartilhar um pouco desses momentos de tensão que a gente viveu nesses últimos dias, a partir da tarde da terça-feira, quando fomos atingidos então por um tornado que acabou atingindo alguns bairros, principalmente aqui o bairro Imigrante, o bairro São José, o bairro São Francisco, mas de uma maneira ainda mais contundente a comunidade de Vila Rica no 3º distrito. Foi um ano, né, Leandro, assim, não é um balanço, mas dizendo que a gente teve diversos eventos climáticos, a gente teve aqueles bloqueios que aconteceram ali na estrada do Salto Ventoso, foi um ano de várias recuperações e a gente achou que agora estava se encaminhando para o final, mas aí na antevéspera do Natal acontece esse tornado que não há registros, outros registros aqui de tornados em Farroupilha, né? De tornado, a não ser, claro, que um período que talvez não tivesse esses registros, mas desde que tem isso catalogado, não há registros de que tenha acontecido algo com esse tamanho, tipo de estrago que aconteceu principalmente em Vila Rica. A chuva foi muito forte em toda a cidade, teve a região do bairro São José também com casos isolados de destelhamentos. No bairro Imigrante também ocorreram alguns transtornos, queda de postes, de árvores, mas realmente, prefeito, foi na região da Vila Rica. Graças a Deus que não foi uma área muito grande, mas onde pegou, como a gente diz, praticamente destruiu, né? É verdade, Leandro. Você sabe que ali a gente viu algumas características, né? Primeiro, das pessoas que acompanharam, eles relatam que foi muito rápido, né? Foi uma questão, eles falam de 30 segundos a 1 minuto, ou talvez até menos do que isso, que foi aquele vento mais forte que soprou e que provocou essa destruição. E também a gente percebe a força. Eu não tenho aqui qual foi a velocidade exata do vento, a gente nem tem esses equipamentos, né? Mas assim, para a gente ter uma ideia, tem telhas que saíram de residências que estão ali a 300 metros, que ficaram presas em galhos de pinheiros a quase 15, 20 metros de altura, né? O telhado da Escola Municipal José Quezini
a gente achou pedaços. Fragmentos. Né? Fragmentos ali na parte do campo, e no mato que tem acima tem muito material que acabou indo ali para o meio daquele mato. Uma outra coisa que me assustou, era um telhado de fibrocimento, né? E ele ali nessa parte onde tinha o campinho, onde as crianças tinham o parquinho, o campinho, onde durante o período de aula elas utilizavam, esse pedaço ele cravou na terra, ele ficou ali uns 10, 15 centímetros cravado na terra, com a força do vento que empurrou, ele rompeu a grama, rompeu ali a parte do solo e se afundou. Aí a gente teve que tirar ali com as enxadinhas e tal, para poder quase que meio que cavar, para poder remover essa parte que ficou presa ali na terra. Ou seja, realmente foi algo muito forte. O que a gente tem que agradecer, né, Leandro, é que ocorreu num período, no caso da escola, em que não tinha mais aula, né? Apenas o diretor estava por lá? Ele chegou depois, chegou na verdade. depois. Ele não estava no momento da escola, ele chegou logo depois. Logo depois né? do incidente. Mas a gente não tinha as crianças em aula, a aula terminou na última sexta-feira e aconteceu na terça-feira. Né? Então a gente agradece também a Deus por não ter as crianças ali naquele momento. E na rua, como já tinha, o tempo já estava um pouquinho feio e era meio naquele horário ainda do meio-dia, as pessoas não tinham saído para a parte da tarde, não tinha muito movimento na rua. Isso também foi bom e evitou que nós tivéssemos feridos ou até perdas humanas, porque uma daquelas folhas de zinco, aqueles pedaços de fibrocimento, telha, uma árvore, galho, que naquela velocidade tivesse atingido alguma pessoa, certamente provocaria ferimentos sérios e quem sabe até a morte, a perda da vida, com algum daqueles destroços aí estivesse atingindo uma pessoa. Que foi o nosso primeiro trabalho, foi estar na comunidade e verificar se tínhamos feridos. Né? Então esse foi o primeiro objetivo da nossa equipe, assim que recebeu os primeiros relatos, foi verificar se nós tínhamos feridos. E como você disse, aqui no centro da cidade a gente teve chuva forte, mas não teve força de vento como teve lá em Vila Rica. Então, o nosso município tem uma extensão territorial muito grande e acontece esses eventos nesses microclimas, né? Então, foi uma faixa. E lá em Vila Rica mesmo, você pega assim, tem uma faixa que foi atingida, tem uma casa do lado que não aconteceu absolutamente nada. É aquele risco, né? É um risco. Tem uma casa que divide em 50 metros, totalmente destelhada, a casa do lado não mexeu em absolutamente nada. Né? Então é impressionante assim, a força realmente da natureza. Né? Prefeito, vamos falar um pouquinho do trabalho também que foi feito, porque tão logo ocorreu o temporal, o tornado, logo em seguida as equipes da administração da Prefeitura de Farroupilha já se deslocaram para a região da Vila Rica, terceiro distrito do município também, trabalhando, como o senhor mesmo disse, a primeira preocupação foi saber se tinha pessoas que estavam feridas ou daqui a pouco podia ter até alguma morte. Saldo muito positivo porque não teve nada disso, né? Como é que começou o trabalho depois, ainda na antevéspera de Natal, no dia 23? Dia 23, eu me desloquei lá para Vila Rica junto com as nossas equipes, logo ali no comecinho da tarde, para poder acompanhar lá, cancelamos todas as agendas e para acompanhar o trabalho das equipes no local, fazer uma coordenação. Antes de sair do gabinete, eu fiz um contato com o vice-governador Gabriel Souza, solicitei a ajuda da Defesa Civil do Estado, o Major Souza já estava se deslocando para cá. Quando era em torno de 13 e pouquinho, já estava a Defesa Civil do Estado, já estava presente, junto com a Brigada Militar, junto com o Corpo de Bombeiros, ou seja, a presença do Estado do Rio Grande do Sul esteve muito presente desde o primeiro momento em que nós chamamos para que eles pudessem nos auxiliar, porque para nós aquele era um evento inédito, né, em que a gente não sabia exatamente ainda como agir. Quando a gente chegou lá, Leandro, a gente foi por etapas, né? E até coordenado pela Defesa Civil do Estado, a gente foi por etapas. Primeiro, então, a identificação de feridos. Não tínhamos, né? E isso foi o primeiro ponto. Depois a gente começa a trabalhar com algumas situações que era o cenário que nós vínhamos naquele momento. Aí a gente tinha estrada obstruída por destroços e árvores, nós tínhamos energia interrompida, sem comunicação. Isso, que daí era uma consequência, né? Então a gente tinha energia interrompida,
A segunda situação era sem comunicação, porque não tinha energia, primeiro, e segundo, porque também caíram os cabos de fibra ótica, né? Então também não tinha internet, não tinha comunicação, e o sinal de 4G lá de celular é muito ruim, né? Apenas em algumas áreas que pega. Então a gente estava sem comunicação, com a estrada obstruída e em muitos locais também sem água. Porque a água, eles usam poços artesianos e aí precisa a bomba, né? Energia elétrica. A energia elétrica para tocar a bomba, para tocar a água. Então vocês imaginam o cenário, né? Ah, e mais uma coisa, nós tínhamos árvores que tinham sido pinheiros, outros plátanos, que tinham sido afetados com a força do vento e que estavam com risco de queda. Então a gente tinha estrada trancada, sem água, sem luz, sem comunicação e risco de cair árvore. Né? Esse era o cenário da terça-feira à tarde. Nós começamos a trabalhar imediatamente. As nossas equipes trabalharam desde o primeiro momento, primeiro para a gente desobstruir a estrada, para que se tivesse alguma coisa de necessidade de deslocamento das empresas que estão lá, ou até mesmo alguma pessoa que precisasse de atendimento médico, a gente tivesse a estrada desobstruída. Esse foi o nosso principal ponto, e ainda na terça-feira à tarde a gente já deu condições para que a estrada tivesse desobstruída. A Brigada Militar passou a fazer um trabalho, então, para que nós pudéssemos ter a segurança do local também, e o Corpo de Bombeiros nos auxiliou para que nós fizéssemos as supressões e a retirada de galhos e árvores que apresentassem risco iminente, porque existia a previsão de chuva, né, para a noite da daqui a pouco tinha aquela árvore que estava pendente, pode cair, pode não cair, mas tinha um risco, né? Exatamente. Não se podia colocar a população em risco. Exatamente. Então esse foi o trabalho mais ou menos de contenção que a gente fez durante a tarde da terça-feira, né? Até o anoitecer. Então a gente conseguiu restabelecer a parte da estrada. Na quarta-feira de manhã, então, véspera de Natal, nós estivemos cedo lá com todas as nossas equipes. Iniciamos com uma reunião com a Defesa Civil Estadual para determinar os próximos passos. E aí a gente começou a trabalhar, então, na retirada dos entulhos, principalmente aqueles que davam acesso aos postes da nossa concessionária de energia elétrica, para que eles pudessem trabalhar o mais rápido possível para tentar restabelecer a energia elétrica. Isso aconteceu já mais ou menos 12h30 da quarta-feira, voltou então a energia elétrica e voltou o fornecimento de água. Então a gente já não tinha mais o risco das árvores, a estrada estava desobstruída e a gente já tinha energia elétrica e já tinha fornecimento de água. Em alguns casos já tinha até o retorno da comunicação. Sim. Em outros, dependendo da empresa, a empresa veio na quarta tarde ou até hoje, na sexta-feira, está acontecendo também esse retorno de comunicação, que daí depende de cada empresa que fornece a fibra ótica. Mas né? É importante, né, prefeito? Em menos de 24 horas os principais serviços foram restabelecidos. Era justamente esse o resumo que eu ia dizer. Em menos de 24 horas os principais serviços foram restabelecidos. E mais, nós também fornecemos e auxiliamos na colocação das lonas para as quase 20 residências que foram atingidas. Destelhadas, né? Ou parcialmente destelhadas? A maioria que foi totalmente destelhada. Levou tudo. Mas assim, ou parcialmente ou totalmente destelhada. A gente forneceu também as lonas para que isso pudesse ficar pelo menos dentro de uma determinada segurança. E mais, desocupamos a escola, não com as pessoas, mas com todos os móveis, computadores, classes, cadeiras, para não estragar na chuva. Ainda na terça-feira à tarde a gente recolheu tudo e levou até a escola Carlos Paese, na linha Paese, que é a escola municipal mais próxima, né, que a gente tem ali da escola José Quesini, lá em Vila Rica. Então, eu acredito que as equipes aqui do município, junto com a Defesa Civil e outros órgãos do Estado, com o auxílio até de outras prefeituras, quero agradecer aqui o prefeito Diogo Siqueira de Bento, que também nos auxiliou com o envio de equipamentos e pessoas, né, e eles também têm um conhecimento já de ter vivido isso de uma maneira, quem sabe, até mais drástica do que Farroupilha viveu nesses últimos 2 anos, né? Então eles também nos auxiliaram por aqui, a gente quer agradecer. E aí a gente foi continuando, né? Entre a quarta tarde e esta sexta-feira, porque na quinta, dia de Natal, acabou sendo bastante prejudicada pela chuva persistente que a gente teve naquele período. Mas nessa sexta-feira a gente conseguiu retomar os trabalhos. Com certeza. Bom, nós vamos fazer o nosso intervalo, em seguida a gente volta então conversando diretamente aqui do
gabinete de reuniões do Centro Administrativo Municipal com o prefeito Jonas Tomazini, e na volta o prefeito vai explanar também a ação de diversas secretarias junto à comunidade da Vila Rica: Secretaria de Obras, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Habitação e Assistência Social, a Secretaria da Saúde também envolvida, enfim, praticamente envolveu todas as pastas municipais nesse trabalho. E também como vai ser daqui para frente a reconstrução, o que a gente já tem. Temos um decreto de emergência no município, em seguida o prefeito explana sobre isso. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54-3698-1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Outra área de atuação do Grupo Bigfer são as embalagens plásticas. Identificamos uma demanda do mercado por esse tipo de produto e resolvemos também colocar nossa competência e capacidade de trabalho para oferecer alternativas criativas, competitivas e de qualidade. Nossa produção de embalagens plásticas começou em 2002 e hoje tem capacidade para produzir 1.800 toneladas por mês de embalagens flexíveis, como sacolas, plásticos bolha e bobinas de material plástico. Desde que começamos como modesta revenda de ferragens na Serra Gaúcha em 1989, até virarmos referência latino-americana na fabricação de acessórios para móveis, estamos escrevendo uma história de crescimento. Estamos andando no caminho certo. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Lugar de quem nasce, de quem chega, de quem fica, de oportunidades, de trabalho. Farroupilha de pessoas que acreditam na força da fé, da família. Cidade que orgulha,
a saudade dos que partem e de quem se encontra no abraço. Governo de Farroupilha, terra de conquistas. A aposentadoria rural comprova os últimos 15 anos de vínculo rural da pessoa, ou seja, comprovando que nos últimos 15 anos você era agricultor, trabalhava para sobreviver, você tem direito a essa aposentadoria. A mulher tem que ter no mínimo 55 anos de idade, o homem tem que ter no mínimo 60 anos de idade. Além disso, ter uma inscrição no sindicato, fazer o pagamento dos impostos como o INCRA ou o ITR, ter o talão de nota e, principalmente, demonstrar o efetivo trabalho, ou seja, que não era eventual apenas nos finais de semana. Isso se comprova através de uma declaração rural, preenchida pelo contador ou pelo advogado. Essa documentação se apresenta através de aplicativo, apresentando também 3 testemunhas que vão até o INSS corroborar o trabalho agrícola da pessoa. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Já de volta com a nossa entrevista do dia, hoje diretamente do Gabinete de Reuniões da Prefeitura de Farroupilha, do Centro Administrativo Municipal, Prefeito Avelino Majoni. A nossa entrevista do dia tem o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no Centro de Farroupilha. Agende a tua consulta, ligue 54 3698 1103. E CSG Pedágio Eletrônico. Qual é o teu meio preferido para pagar o pedágio eletrônico Free Flow? Não sabe? Acessa lá www.csg.com.br e descubra o jeito que mais combina contigo. Então hoje com a gente aqui, nós estamos visitando o Centro Administrativo Municipal, até para termos uma conversa mais detalhada, mais aprofundada com o prefeito Jonas Tomazini, que nos recebeu, abriu esta agenda para nós. Eu quero agradecer a assessora de imprensa que coordena a comunicação da Prefeitura de Farroupilha, a Mirna Messinger, também por todo o trabalho, todo o meio de campo, e que bom que a gente conseguiu esse contato. Prefeito, vamos falar um pouco das ações das secretarias também, porque num momento desses não tem quem não se envolva no caso do tornado, do temporal que afetou a comunidade da Vila Rica. Eu citei a Secretaria de Obras, a Secretaria de Agricultura, Assistência Social, Habitação, Saúde, mas entrou o meio urbanismo e meio ambiente, enfim, praticamente todos se envolveram, né, prefeito? Praticamente todos, né? Vamos lá, se nós pensarmos, o primeiro envolvimento foi da Secretaria de Educação e a secretária Flávia estava lá logo depois do que aconteceu, já recolhendo as coisas da escola para salvarmos então os equipamentos ali antes que eles pudessem estragar com a chuva. Então teve envolvimento da Secretaria da Educação, teve envolvimento da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, o secretário Paulo, tanto através da questão das licenças para fazer a supressão de árvores que estavam em risco, né, como também a parte ali do urbanismo, a identificação das matrículas da escola, a Secretaria de Gestão e Governo, através do secretário Tiago, esteve presente também para que nós pudéssemos já fazer essa regularização da matrícula da escola, buscando agora as próximas etapas que a gente vai ter, através também do Darcy, da Secretaria de Gestão e Governo, já trabalhando a questão da homologação do decreto de emergência, para que nós possamos ter recursos para fazer essa reconstrução. A Secretaria da Saúde
primeiro, verificação se tinha feridos. Não tendo feridos, ela inclusive trabalhou nos cedendo o ônibus do interior, né, a nossa unidade móvel de saúde do interior com mais valor, que serviu também para ficar ali de prontidão, mas serviu também como uma base de comunicação, porque era o único momento de comunicação de internet que a gente tinha disponível, era através da antena Starlink que estava nesse ônibus da saúde. Então, uma prova disso foi, prefeito, lá na Rádio Miriam, na quarta-feira pela manhã, nós conversamos graças ao ponto da unidade móvel de saúde, né? Exatamente, eu estava dentro da unidade móvel naquele momento, com o gerador ligado para poder abastecer a comunicação da antena e nós podermos então passar essas informações, visto que era tanto a imprensa local como a imprensa de todo o país, né, que fez a repercussão desse evento que aconteceu aqui no município de Farroupilha. Não precisa nem dizer, né? Secretaria de Obras, através do secretário Matheus, e a Agricultura do secretário Renan, também atuaram muito lá naquele local, fazendo limpeza da via, liberando a via para trânsito, retirando destroços, retirando zinco, retirando telhado, retirando galhos, né? Um monte de coisa para que nós ficássemos com um ambiente melhor do que aquele que a gente encontrou na terça-feira de tarde. A secretária Anitta, através da Secretaria da Habitação e Assistência Social, também teve um papel fundamental, porque as informações do destelhamento das casas, ela vai nos auxiliar nessa questão da homologação do decreto, né, que a gente tem então ali de emergência. E até mesmo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, através do secretário Eduardo, também fez os relatos e produziu relatórios sobre estabelecimentos comerciais que foram atingidos. Indústrias, né? Foi atingido o frigorífico, foi atingido a vinícola, foi atingido um supermercado, foi atingido um aviário. Então a gente teve também essa parte do desenvolvimento econômico e talvez eu até esteja esquecendo outras secretarias que também foram envolvidas, mas mesmo as que ficaram aqui na retaguarda são fundamentais. Vou citar, por exemplo, o secretário Plínio de Finanças estava aqui preparando para saber exatamente o que nós poderíamos e qual era a resposta que nós poderíamos dar para caso fosse necessário fazer a aplicação de recursos financeiros de imediato. Também a Ecofar foi fundamental com essa mão de obra para que a gente pudesse fazer e auxiliou muito na limpeza do local, e também prefeituras de outra região, como prefeituras de outros municípios aqui da nossa região, como a prefeitura de Bento, como eu disse antes, que veio para cá caminhão, veio pessoas para nos ajudar a trabalhar e viver essa primeira fase, que foi a fase de restabelecimento. Então teve envolvimento de muitas pessoas e eu fiz questão de estar lá no meio desde o primeiro momento, coordenando as reuniões, coordenando as ações, estando presente, conversando com as pessoas. Tem determinados momentos que eu fui lá no bar conversar com as pessoas para ver quais eram as necessidades, encontrei as pessoas na rua para que nós possamos realmente exercitar esse governo que é próximo da comunidade farroupilhense. Prefeito, falando com as pessoas, com a comunidade, o que o senhor encontrou? O pessoal relatava mesmo o grande susto? Sim, todos. Porque a maioria são todos moradores daí, sim, né? Sim, todos relataram o grande susto. Algo jamais visto. Algo jamais visto, mas Leandro, quero reforçar aqui. Todos relatavam também ao mesmo momento o alívio de não ter ninguém ferido, né? E a gente teve uma das casas que foi destelhada, ela destelhou todo de um lado assim, mas lá onde tinha a imagem de Nossa Senhora de Caravaggio, ela estava preservada. A gente foi junto lá com a moradora da casa, fez uma pequena oração para a gente agradecer que não teve nenhuma pessoa ferida, porque era um evento que poderia ter muitas pessoas feridas, ou como você disse antes, poderíamos ter até perda de algumas vidas pelo humanas, tamanho do estrago que foi realizado por esse tornado. Então, as pessoas estavam assustadas, as pessoas estavam impressionadas, mas ao mesmo tempo as pessoas estavam agradecidas por ter então passadas ilesas, né? Não ter nenhuma pessoa ferida com esse episódio que aconteceu lá em Vila Rica. Prefeito, e agora? A gente começa a ter uma noção mais clara, né? O município ainda na quarta-feira, véspera do Natal, publicou o decreto de emergência. O que é o decreto de emergência? O município publica, coloca a situação, mas ele precisa ser homologado pelo Estado. Agora vem uma segunda fase. Eu gostaria que o senhor explicasse sobre o que é o decreto de emergência e esta segunda fase. O decreto de emergência, no primeiro momento, ele chama a atenção do Estado e da União que aconteceu
aconteceu alguma coisa aqui no município. Então nós fizemos isso na quarta-feira, mas de certa forma já combinado e orientado pela Defesa Civil Estadual para que facilite o processo de homologação, que é o passo que nós estamos vivendo agora. Agora nós estamos inserindo todas as informações, sejam elas aquelas do desenvolvimento econômico, as perdas nas residências, a perda da parte da nossa escola, tudo isso agora a gente está abastecendo com relatórios de diversas secretarias, da assistência social, da educação, do urbanismo, do desenvolvimento econômico. A gente está anexando esses relatórios para então ter a análise do Estado, que vai então homologar ou não, e a gente acredita que vai homologar, até porque é um evento que não havia sido registrado aqui no município e causou estragos, mas homologar o decreto de situação de emergência de Farroupilha, e isso abre a porta para que a gente possa buscar recursos, tanto no Estado como na União, na Defesa Civil Nacional, para que a gente faça agora a próxima etapa, que é a etapa de reconstrução. Nós fizemos primeiro a etapa de restabelecimento e agora a gente parte para a etapa de reconstrução. Nós estamos trabalhando também na verificação de um laudo para saber, agora falando um pouco mais das estruturas públicas, né? Que é a Escola Municipal José Quesini, se a parte de alvenaria ela está preservada, se ela está íntegra, se ela está segura, para saber qual é o tipo de intervenção que a gente vai ter que fazer a partir desse momento. Com relação às residências ou até aos estabelecimentos comerciais, os relatos que a gente tem até o momento é de que eles estavam cobertos por seguros e eles estão então acionando esses seguros a partir de agora, que vão fazer as vistorias, mas que havia dificuldade de fazer essa vistoria ali no período de véspera de Natal ou do Natal. Então a gente acredita que a partir de agora essas vistorias serão realizadas e não houve até esse momento pedido desses moradores com relação ao auxílio do município, a não ser a lona que foi fornecida para que se fizesse uma ação emergencial, né? Ação emergencial, a cobertura daquelas residências. Então agora o foco do município passa a ser mais na questão da Escola Municipal José Quesini, uma escola que tem 46 alunos, que atende então do pré até o 5º ano, e nós agora vamos verificar qual é a situação atual do prédio para sabermos depois qual é a ação que efetivamente o município terá que fazer. Porque daqui a pouco, a olho nu, como a gente diz, não aconteceu nada, as paredes suportam, é só colocar o telhado. Talvez sim, talvez não, mas tem que ter análise técnica agora para o município também não vai poder fazer alguma coisa rápido ali e que daqui a pouco venha a dar problema. A tendência, né, prefeito, porque agora a gente entra num período de feriado, de final de ano e tudo mais também, a gente sabe que tudo fica um pouco mais lento. E o ano letivo logo vai começar. A tendência talvez é de que o ano letivo não comece lá naquela estrutura. Talvez possa ser remanejado, né? Existe. É cedo ainda isso, né? É cedo, mas existe essa possibilidade, vai depender do tamanho da intervenção que a gente tenha que fazer. O decreto de emergência, ele também abre a possibilidade para que nós façamos compras ou até consertos com a dispensa de licitação para fazer um processo mais rápido, que não tenha que ter todos os prazos previstos na legislação, e assim isso pode também acelerar o processo, né? Então isso também está sendo considerado e pode ser que nos permita agir de uma forma mais rápida. Mas como você disse, Leandro, é pouco tempo até o início das aulas, mas a secretária Flávia já tem trabalhado em opções, existe inclusive a opção de temporariamente nós abrigarmos esses alunos na Escola Carlos Paese, até que a gente faça os concertos e a escola esteja em condições de retomar as suas atividades de uma maneira normal e segura, porque isso também é fundamental. Nós estamos falando de crianças, nós estamos falando de crianças pequenas, inclusive até o 5º ano, e a gente tem que estar seguro de que as condições são seguras para que eles estejam naquele local. Com certeza. O município vai trabalhar com planos. Tem um plano A, tem um plano B, tem um plano C. Exatamente. E assim é que vai. Prefeito, algo mais sobre isso? Quero deixá-lo à vontade também. Não sei se nós falamos sobre tudo nesta pauta específica no dia de hoje, mas talvez tenha algo que o senhor queira comentar. Fique à vontade. Não, Leandro, eu acho que é agradecer, né? Agradecer a imprensa que esteve do nosso lado, que passou as informações. Teve um determinado momento que a gente pediu, inclusive, para que as pessoas não fossem para Vila Rica, porque tinha muita gente que estava indo lá para fazer foto, fazer vídeo, só que isso acabava, o trânsito de veículos acabava
atrasando, né, a parte das manobras dos caminhões, das máquinas que estavam ali para tentar restabelecer a energia elétrica. Então isso foi extremamente positivo, né? A imprensa nos ajudou, comunicou, as pessoas entenderam, né? Então a gente conseguiu ser mais rápido, ágil, né, nas funções que a gente tinha para esse restabelecimento. Teve muita gente que se colocou à disposição para ajudar como voluntário, se colocou à disposição para ajudar também com mantimentos ou até com materiais, mas não foi verificada a necessidade desse auxílio, pelo menos até esse momento. Até porque as famílias tinham dificuldade até na aquisição de materiais, né, Leandro? Sim. Porque era difícil ali tu conseguir comprar material para fazer uma reconstrução no dia 24, na tarde do dia 24 de dezembro ou no dia 25. Né? Então, isso também acabou fazendo com que fique isso para os próximos dias. Se houver necessidade, se houver um chamamento por parte das famílias para que a gente tenha um mutirão, para que a gente tenha um trabalho voluntário, nós vamos também fazer essa solicitação aqui através das lentes da TV Serra. Mas nesse momento, a princípio, nós temos pelo menos o restabelecimento mínimo e que agora a gente vai trabalhar então a Prefeitura no restabelecimento e na reconstrução da Escola Municipal José Quesilho. Com certeza. Me ocorre mais uma questão, prefeito, a partir desse fato, não é o primeiro nesta proporção aqui em Farroupilha, mas a gente vem de uma série de episódios com muitos temporais, a questão climática tem sido cada vez mais severa também aqui em Farroupilha, talvez não tanto quanto em outras regiões, mas preocupa muito. É um desafio, é uma preocupação que o senhor, enquanto prefeito municipal, também passa a ter de começar a olhar essa questão de uma outra forma, com ações, é uma das inquietações do prefeito? É sim, Leandro, e assim, eu vou dizer que eu estou relativamente satisfeito com a resposta que a gente conseguiu dar nesse episódio. Nós trabalhamos desde a metade do ano na reestruturação da nossa defesa civil, com uma nova coordenação, com um trabalho mais integrado com as forças de segurança, e eu tenho a percepção clara de que a gente atuou nesse episódio que foi bastante severo de uma maneira mais acertada do que a gente trabalhou nos episódios anteriores. A gente conseguiu ter uma integração maior com as forças e conseguiu dar uma resposta mais rápida e organizada do que quando aconteceu em outras oportunidades. É bem verdade que a gente teve também os episódios de 2023 e 2024 que foram em vários locais do município. Sim. Eles estavam espalhados em diversos locais e isso também dificultava a ação. Aqui talvez tenha facilitado, como foi em um local mais específico, uma ação mais concentrada e a gente consegue ter uma resposta mais rápida. Mas eu estou assim satisfeito com esse trabalho que foi realizado pelas nossas equipes nessa resposta a esse evento climático severo que a gente teve dessa última terça-feira. Agora, as questões climáticas é algo que vai entrar na pauta, né? Cada vez mais. Já está na pauta, já tem a nossa atenção e prova a cada 60 dias, 2, 3 meses, de que realmente não dá mais para não ter algo estruturado de resposta através de uma defesa civil e uma integração com diversos órgãos, né, para que a gente possa responder quando tivermos alguma situação nesse sentido, como essa que a gente viveu em alguns bairros e lá na comunidade de Vila Rica. Prefeito, muito obrigado por nos acolher aqui no Centro Administrativo Municipal, no gabinete de reuniões da Prefeitura de Farroupilha. Muito obrigado, lhe deixo com a palavra final e desde já também agradecido pela atenção e um bom 2026. Muito obrigado, Leandro, e aos nossos telespectadores que nos acompanharam durante todo esse ano também. A gente tem diversas conquistas que a gente compartilha com os farroupilhenses e também a gente está aqui para superar os desafios e obstáculos que surgem. Então a gente é muito grato a todos que contribuíram para que nós pudéssemos chegar até esse momento com diversos resultados positivos e também com muita força e vigor para enfrentar essas situações que surgem no nosso dia a dia. Obrigado pela oportunidade de nós prestarmos esses esclarecimentos para a nossa população e estaremos sempre à disposição. Um bom 2026 a todos. Da mesma forma, obrigado, boas festas,
Prefeito Jonas Tomazini, mais uma vez eu agradeço a gentileza do prefeito, agradeço também a assessora de imprensa Mirna Messinger por nos proporcionar esse momento e a gente conseguiu chegar até você, então, colocando as ações da municipalidade. Não foi pouca coisa não, foi muito trabalho e assim, não teve feriado, as equipes trabalharam e continuam trabalhando na comunidade da Vila Rica. Não seria esse tipo de informação que a gente gostaria de divulgar, de levar, mas dentro de uma dificuldade, o município também oferecendo, a administração pública oferecendo todo o suporte. Ficamos por aqui, um abraço, até mais. A TV Serra apresentou o programa Entrevista do Dia. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso.